Teremos agora, da Universidade Federal de Roraima, Priscila Vasconcelos. Um prazer estar aqui nesse evento, falando sobre energia. Deixa eu afastar um pouco, porque meu timbre de voz é alto. Então, bom, primeiro, uma honra estar aqui falando sobre uma área, uma região tão rica, como o professor Rubem acabou de falar, né, que é a região da Amazônia. Só fico triste que ninguém citou o estado que eu estou morando, o estado meu do coração agora, que é Roraima. Né? Quando se falou de vários estados aqui, ninguém citou Roraima. Será que é porque é o único estado que está fora do SIN, do Sistema Interligado Nacional? Nós temos peculiaridades, particularidades lá, que realmente são únicas. Além de estarmos isolados no sistema com relação à energia, nós somos um estado que hoje está crescendo no setor do agronegócio e que ainda, infelizmente, está aparecendo bastante nas mídias por conta da questão do garimpo e do que está acontecendo lá com os Yanomamis. Mas, tirando esse lado negativo, né, que está aparecendo agora, vamos falar dos aspectos positivos. Aqui eu fui convidada para fazer como moderadora, mas eu vou falar um pouquinho do estado e do nosso trabalho lá na Universidade Federal de Roraima. Há cerca mais ou menos de um ano que eu estou lá, e nós começamos a debater essas questões de energias dentro do direito. A gente viu aqui vários engenheiros falando, professores da engenharia, mas esqueceu-se que o direito ambiental e econômico é imprescindível, principalmente por conta da interdisciplinariedade, como foi falado também agora há pouco, né? Quando a gente lembra lá as lições de Edgar Morin, um filósofo francês. Então, quando a gente trabalha as questões de energia e vê essa necessidade de todas as áreas estarem interligadas, a gente vê o quão é importante discutirmos. Mas, como eu estou como moderadora e não para falar só lá da universidade, vou conversar um pouquinho sobre as palestras aqui que nós tivemos, né, do professor Helder Silva, né, daqui da Universidade Federal do Amazonas, e o que eu achei muito interessante foi o estudo de caso que vocês fizeram. E uma das coisas assim, que eu achei que eu anotei aqui, a questão ligada a lições futuras. O que realmente nós estamos aprendendo para poder chegar lá na frente e fazer uma diferença? Algo que eu vejo, e que há muitos anos atrás, cerca de uns 10 anos, eu estava numa palestra já defendendo a questão de energia renovável, né? Foi me perguntado o seguinte: professora, a senhora está falando que vai acabar o combustível fóssil ou vai mudar a matriz elétrica ou energética? Eu falei de forma alguma. Os combustíveis fósseis, eles continuarão existindo. O que nós temos que fazer é achar um equilíbrio na nossa matriz. Ou seja, fomentar o uso das outras renováveis e não só ficar na dependência de uma, como ocorre hoje com a nossa matriz, não só elétrica como energética. Na elétrica, que ainda gira em torno das hidrelétricas. Nós temos que fomentar o uso das demais, fotovoltaica, eólica, por que não da biomassa, que quase não se fala. Biomassa essa, que muitos não sabem, vem de resíduos. Resíduos significa, em muitos casos, passivo ambiental. Se nós temos um passivo ambiental, nós temos que buscar soluções. Então, quando eu vejo o professor Helder Silva falando sobre lições futuras, eu rapidamente penso nisso. Como nós vamos fazer para tentar equilibrar essa matriz e poder trazer esse equilíbrio com as outras fontes para os locais que nós temos, inclusive Roraima. Com relação a Danusa e o Arlindo, parabéns pela parceria. Eu fui professora ano passado do Instituto Isequerã. Quem é aqui de Roraima, quem conhece o FRR, sabe o que é. É o Instituto da Faculdade Indígena. E eu tenho muito orgulho de ter tido esses alunos de várias etnias, né, de várias comunidades indígenas do estado, em que vários deles falaram de suas peculiaridades também. Uns não tinham acesso à energia, outra questão da água, né, porque a gente sabe a questão do mercúrio hoje em dia, que está bem crítico. Mas o que eu achei bem interessante deles falando foi desse projeto solar Rio Negro, que é para uma região longínqua daqui da capital de Manaus, e dessa política pública para a transição energética. Agora, é importante a gente levar a questão da bioeconomia e economia comportamental para a tomada de decisão.
porque a gente está falando aqui da implementação de levar energia, né, fazer esse projeto para lá e ver realmente como a situação está ali sendo implementada. Então, parabéns aí para esse trabalho, eu achei muito interessante. E o professor Rubens César, né, aqui da Universidade Federal, do Amazonas, falando também sobre política para a transição energética. E quando o senhor perguntou o comprometimento dos agentes, eu fui a primeira a falar que é o mais que necessário. Não adianta dar as mãos se efetivamente nada fazem, né? Eu sempre falo isso. Política pública nesse Brasil tem um monte, e eu sou do direito, então eu posso falar. Nós temos mais de 14 mil só leis ordinárias, fora as demais, leis complementares, resoluções e todo o resto. Mas o que adianta nós termos leis se nós não temos aplicação efetiva? Quando a gente fala de política de transição energética, e no meu pós-doutorado eu trabalhei sobre isso, principalmente estudando o município do Rio de Janeiro, percebe-se pelo meu sotaque que eu sou carioca, né? Eu trabalhei em cima de planos diretores. O que a gente vê quando você faz uma análise dos planos diretores dos principais municípios desse Brasil gigante? A gente consegue visualizar que, apesar de alguns já terem atualizado seus planos diretores, muitos citam eficiência energética, mas ninguém adentra ao tema. Fala-se muito em adequação à Agenda 2030, políticas de sustentabilidade, mas eficiência energética é um deles. Quando você lê a Agenda 2030, está lá na ODS 11, Cidades Sustentáveis, eficiência energética está ali. Salvo engano, no ODS 7 fala de energia limpa, a gente está trabalhando eficiência energética. Então, de nada adianta, é o que eu sempre falo, inclusive, de a gente que está na academia pesquisar, levar informação, porque é a nossa função como acadêmico, como pesquisador, levar essa informação se nada é feito. Então, parabéns pelo Fórum Energia, que eu já conhecia, né? Há um ano mais ou menos, a gente fez um evento lá na FRR, foi um curso sobre direitos de energia, e trouxemos vários profissionais de todas as áreas, e foi falado sobre esse fórum. E o mais interessante, como o senhor mesmo falou, professor, nós temos aqui 30 instituições, e todas falam do mesmo nível, uma para complementar a outra. Então, é isso que eu tinha que falar. Então, parabéns a todos, e fico por aqui. Muito obrigada.